cada problema existe uma solução. Dores intensas. Não existe uma idade específica para adquiri-la. Compromete partes do corpo, impedindo até mesmo de realizar simples movimentos. Andar é quase impossível. Nomeamos esses sintomas a elas, as doenças reumáticas. As doenças reumáticas mais comuns são artrose, é o desgaste da cartilagem que reveste as articulações, popularmente chamada de juntas. É um fenômeno que faz parte do envelhecimento no organismo. Os sintomas causados por ela são dor nas articulações das mãos, pescoço, na região lombar, joelhos e nos quadris. Fibromialgia pode ser uma síndrome, afeta a musculatura. A fadiga, alteração no sono, distúrbios intestinais, a depressão e a ansiedade são os principais sintomas. Osteoporose, caracterizada pela perda progressiva de massa óssea. Os ossos ficam fracos e predispostos a fraturas. Gota é o acúmulo de depósito de cristais de ácido úrico nas articulações. A dor, ela é intensa. A vermelhidão e a sensibilidade nas articulações são ocasionadas pela doença. Bursite é uma inflamação dolorosa da bursa, que é uma bolsa com líquido, e ela proporciona o amortecimento da pele, dos músculos, dos tendões e ligamentos sobre os ossos. Realizar movimentos é doloroso. Os sintomas são inchaço, rigidez. As áreas mais afetadas são os joelhos, os ombros, os cotovelos e os quadris. Febre reumática. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas saiba, ela é grave. Ai, pai. Esse é E. Silva. O influenciador digital foi parar no hospital. O jovem nem imaginava que estava com febre reumática. Tudo começou Um dia antes, sintomas de dor de garganta muito forte. Mas não era uma simples infecção de garganta. Além da amidalite e febre, inchaços, dores intensas nas articulações começaram a aparecer. Comecei com inchaço no dedo e muita dor de garganta que não passava. E depois de alguns dias os outros dedos foram inchando também, até que chegou num dia que eu não consegui botar os pés no chão para poder ir no banheiro. Eu tava sentindo muita dor, não conseguia levantar para nada. A febre reumática aguda atinge em média 30 mil pessoas por ano. Ela aparece em sua grande maioria após uma infecção provocada pela bactéria Streptococcus. Ela vai em pessoas que são geneticamente predispostas causar um processo inflamatório que vai levar à inflamação em algumas partes do corpo. Para metade dos pacientes, essa doença evolui de forma muito grave para a cardite, que é uma cardiopatia. Inclusive, 1/3 das cirurgias do coração feitas no Brasil são realizadas por causa das sequelas da doença reumática cardíaca. E. Silva ficou 11 dias internado e, ao receber alta do hospital, as consequências deixadas pela doença foram grandes. Eu apenas consigo pular com uma perna só, para um lado e pro outro. Mas estou conseguindo, meus pais ainda estão me ajudando a me virar, que eu ando na cadeira de roda. E. Silva continua tratando a doença, realizando fisioterapias para tentar recuperar os movimentos, mas a dor ainda continua. A dor tem sido a sua principal companhia e provavelmente as palavras faladas pela medicina foram: infelizmente não tem cura.
mas podemos tratar a enfermidade para amenizar as dores. Será que realmente não existe cura para as doenças reumáticas? A doença tem sido uma causa de sofrimento de todas as pessoas. Tem sido um problema que tem trazido muitas preocupações, porque acontece de forma muitas vezes inesperadas. Quantos sonhos não foram interrompidos por forma de uma enfermidade, em função de uma enfermidade? Quantas pessoas que não estavam no auge, no momento mais feliz da sua vida e se deparou com uma enfermidade. E essa enfermidade chegou, a paz, a alegria, a felicidade, a harmonia foram embora. Nós estamos aqui e nós vamos trabalhar a partir deste instante para te socorrer, para te ajudar. Nós não estamos sozinhos, o pastor Wesley está aqui conosco e nós vamos, pastor Wesley, ajudar todas as pessoas que estão vivendo esse drama, vivendo esse trauma nesse instante. São pessoas que não entendem a razão do porquê está vivendo este momento difícil. Mas nós vamos ensiná-la a usar a fé para buscar e alcançar essa cura, essa transformação. Até porque quando o limite humano ele chega ao fim, somente o poder da fé pode levar essa pessoa mais adiante, mais além do que ela tem vivido. E ela que tem vivido à base da dor, do sofrimento, a gente está aqui para ajudar você. Inclusive, queremos colocar à sua disposição o SOS Espiritual. Você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp no 201-757-7665, incluindo o seu nome, o nome da sua família, para a oração, ou também no 1-800-890-3005. Pastor Luiz. O SOS Espiritual está aqui como um pronto socorro da alma, um socorro para aqueles que não sabem mais o que fazer e nem a quem recorrer. SOS Espiritual está aqui e nós podemos te ajudar. Existem pessoas que passam por situações estranhas, das quais não têm explicação. Por mais que busquem, muitos destes problemas não deixam a pessoa viver normalmente. Enxaqueca, desmaios ou ataques, todas elas sem causa alguma. Enxaqueca, um problema comum na atualidade. É uma dor de cabeça aguda e constante que afeta as atividades cotidianas do indivíduo e obriga o afetado a refugiar-se nos medicamentos. Ataques ou desmaios sucedem de forma inesperada, causando perda do conhecimento. Na maioria dos casos, a ciência, com todos os seus avanços, não conseguem descobrir a causa destes problemas. Você tem um problema de saúde que parece não ter solução? Então ligue, podemos ajudar. O SOS Espiritual, então, é esse socorro bem presente no seu momento mais difícil. Você pode fazer contato, eu quero aproveitar, inclusive, recomendar que você envie este contato de WhatsApp para o seu familiar, onde quer que ele esteja, seja no hospital, seja aqui nos Estados Unidos, seja em outro país, não importa onde ele esteja, ele pode fazer contato através desse aplicativo do SOS Espiritual. Bem, nós estamos falando aqui sobre doenças. Doenças têm sido, infelizmente, a causa do sofrimento, da dor de muitas pessoas. Famílias que talvez foram devastadas por conta de uma enfermidade. Você é uma pessoa que talvez você se deparou com este problema e você já foi em muitos médicos. É importante ressaltar que nós não estamos aqui colocando em questionamento um tratamento médico, um remédio. Pelo contrário, nós recomendamos sim que você vá ao médico. Nós falamos sim às pessoas, inclusive, que vêm aqui onde estamos em busca de ajuda, se elas já foram, se nunca foram ao médico, que vá e faça os seus tratamentos. Não deixe de fazer seu tratamento de forma nenhuma. O que nós estamos falando aqui é sobre como esse caso aqui, coloca a pesquisa aqui para mim, por favor, esses números, é nisso que nós estamos aqui tentando ajudar. 18.500 doenças classificadas no mundo, 78% delas são consideradas que não têm cura. 78%, pastor Wesley, não são poucas enfermidades. Quer dizer, a cada
teoricamente, né, a cada 100, 78% dessas 100, ou 78 pessoas dessas 100 que têm doenças, pode até ser diagnosticado naturalmente, como está ali, mas tem aquelas que não são diagnosticáveis e tem aquelas que são diagnosticáveis, porém não tem cura, não tem o que fazer. E quando nós falamos aqui, repito, não é menosprezando a medicina, mas estamos aqui oferecendo ajuda para aqueles que não têm ajuda em nenhum lugar. Exatamente. E quantas pessoas que, diante desse quadro de não ter cura, de receber a notícia que ela está desenganada pela medicina, quantas pessoas decaíram, quantas pessoas desanimaram, desistiram até de viver, abriram mão do sonho, abriram mão da família, e é através da fé que você pode alcançar a cura. O que a medicina não pode, o que não tem cura para os homens, tem cura para Deus quando ela se apega à fé. Sem sombra de dúvidas, e você pode fazer contato aqui conosco. Nós temos uma pessoa que escreveu aqui para o nosso WhatsApp, nós vamos ler. Adélia, ela diz assim: irmãos, peço oração por libertação e cura. Acho que fizeram obra espiritual contra mim, porque viver doente assim não é normal. Tenho muitos sonhos ruins, com cachorro falando, com cobras de várias cores, vou ao médico, tomo remédios, mas nada resolve. Vivo com dor no tórax, emagrecendo muito e já perdi bastante peso. Ore por mim. Odélia, o seu problema é nítido, você já percebe que é um problema de natureza espiritual. Então essa enfermidade que está no seu corpo dificilmente vai ser tratada ou diagnosticada pelos meios comuns, da forma natural, da forma comum. O que você precisa é sim buscar com a fé, através da oração, o que você está aqui pedindo. A oração é importante, mas o que você precisa entender, Délia, sobretudo, é que você precisa buscar em Deus uma mudança, uma libertação realmente, porque tudo isso aí é obra maligna, né? Toda a sua vida mudou por conta disso. E nós estamos aqui para te ajudar. Já prepara o copo com água, prepara o seu remédio. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o momento da prece, o momento da oração. Pastor Wellington, o senhor tem nome de pessoas que também estão em busca de ajuda? Exatamente. Eu tenho aqui o nome do Marcos, que pede oração pelo seu casamento. A Natália pede oração porque sente fortes dores no corpo. A Rosa Amélia pede oração pelo Renato, que também se encontra doente. Você pode enviar também o seu nome, o seu pedido de oração no 201-757-7665. Nós vamos agora conhecer a história da Fernanda. A Fernanda teve uma experiência com a fé. Ela é uma pessoa que era enferma. E ela diz assim: cresci com dores, enxaquecas, nódulos no corpo, mas a pior dor era na alma. Não bastasse o problema físico, ainda carregava a depressão, os problemas na alma. Vamos conhecer a história dela e essa história com certeza vai te ajudar. Meu nome é Fernanda Pedroso, eu tenho 41 anos e sou empresária. O meu pai, ele frequentava o espiritismo, ele servia os encostos. Naquela época eles chamavam de centro de mesa branca e meu pai exigia que nós frequentássemos as sessões espíritas com ele. A minha mãe, ela não ia, né, até então, nós íamos com meu pai. E dentro dessas sessões espíritas, a gente via as manifestações dos encostos nas pessoas e aquilo trazia mais medo pra gente, porque a gente ainda era muito criança nessa época, né? Eu sofria com muitos problemas, com depressão, era uma criança muito angustiada, uma criança muito medrosa, eu tinha medo de tudo, ao ponto de eu não ir à cozinha tomar um copo d'água, porque eu tinha muito medo de ouvir vozes, de ver vultos, porque eu sofria muito com essa questão, eu ouvia muitas vozes dentro de casa. Eu via vultos pela casa e aquilo me aterrorizava, me causava muito medo, ao ponto de eu não andar dentro da minha própria casa sozinha porque eu tinha medo daquilo. E nessa época eu sofria com muitas doenças, tinha fortes dores no corpo que os médicos não descobriam a causa. Eu também tinha muitos problemas de enxaqueca, eu tinha muita enxaqueca quando eu era criança, eu ficava hospitalizada e aquilo não solucionava o meu problema. Eu cheguei na Igreja Universal através de um convite da minha mãe, porque nessa época que meu pai frequentava o espiritismo, ela já ia na igreja escondido. E ela vendo, né, aquela questão minha desde criança se agravando, ela começou a me levar escondido também para a igreja com ela. Logo quando eu comecei a participar dos cultos, né, eu comecei já a passar pelo meu processo de libertação. Eu comecei a ficar livre, né, das enfermidades, das dores de cabeça que eu tinha,
Na época também apareceu nódulos pelo meu corpo, desde criança tinha nódulos nos seios. E quando eu comecei a frequentar a igreja, né, as reuniões, eu comecei a receber a cura. E aí, né, eu recebendo, né, a cura, eu queria algo mais, né? Aquilo foi fazendo muito bem para mim, então eu queria me aprofundar mais naquilo, porque estava sendo muito bom para mim, uma experiência que eu não tinha tido até então. E dali para frente, eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a frequentar mais as reuniões. E nessa época, até meu pai também começou a frequentar. Teve um domingo que ele, do nada, ele desceu e só pediu para minha mãe aprontar a roupa dele. Ele falou, olha, hoje eu vou no culto com vocês. Era um domingo de manhã. E dali para frente foi um divisor de águas. Assistindo às reuniões, o pastor falava da importância, né, da gente morrer para esse mundo. Ele explicava muito por que a gente tinha muitos problemas, porque a gente ainda carregava coisas do mundo dentro da gente. Enquanto, né, a gente tivesse esse contato terreno, né, aquilo não ia mudar. A gente poderia ter passado por um processo de cura, igual eu passei, mas não ia ser o suficiente. Então o pastor pregou a importância do batismo nas águas. Então dali eu resolvi me batizar nas águas. E num domingo à tarde, né, eu fui até a igreja e pedi para o pastor me batizar. Eu falei, olha, eu quero, né, abandonar esse mundo, não quero mais, né, sofrer o que eu sofri, então eu quero me batizar. Então ali eu me batizei. Eu era do grupo jovem, né, quando eu me batizei nas águas, e ia ter uma vigília na João Dias com o Bispo Macedo. E a gente estava tão, assim, dedicado a querer participar daquela vigília, a gente não queria faltar por nada. Porque eu fui decidida, eu falei, hoje é o dia que eu vou receber o Espírito Santo. E chegando na vigília, o bispo foi muito direto nessa reunião e ele falou uma coisa que ficou muito gravada dentro de mim. Ele falou sobre o copo sujo. Ele disse, quando você tem muita sede e você vê um copo sujo, você coloca água lá dentro e toma daquela água? Ou você primeiro lava aquele copo, coloca uma água ali dentro e toma? Aí ele falou assim, é o Espírito Santo. Enquanto houver uma sujeira aí dentro de você, o Espírito Santo não vai descer. E ali a minha ficha caiu. Eu vi que eu guardava, mesmo passando pelo processo de cura, eu guardava muitos sentimentos dentro de mim. Então naquela vigília eu coloquei tudo para fora. E foi uma vigília assim maravilhosa, foi uma transformação de vida. Dali daquela vigília eu já saí de lá com uma paz dentro de mim. Uma certeza do meu valor que eu tinha, que até então eu não enxergava o meu valor, eu me sentia inferior. E quando o Espírito Santo desceu sobre mim, ali eu descobri o meu valor. Ali eu vi o quanto eu era preciosa aos olhos de Deus e que eu mesma não enxergava aquilo do meu valor. Então aquilo para mim foi algo glorioso. Aquela paz nunca mais saiu de dentro de mim. Hoje eu tenho uma vida transformada. Para quem tinha muitos complexos, né? Eu achava que não ia chegar em lugar nenhum. Eu conheci o meu esposo, eu me casei. Nós tivemos uma filha. E de lá para cá, o Espírito Santo só tem me trazido paz, alegria. Hoje eu tenho harmonia dentro de casa. E uma coisa também que ficou gravado para mim, a minha mãe ela foi promovida para o céu muito nova. Então logo que eu recebi o batismo no Espírito Santo, passaram-se 2 anos, né, e ela faleceu. E ali muitos perguntavam, né, para mim, nossa, como é que vai ser agora? Porque minha mãe era como se fosse um porto seguro. Ela que teve uma boa parte, né, importância na minha vida, até para eu, né, me aproximar de Deus, porque ela separava sempre, todos os dias, mais ou menos meia hora, 40 minutos, para meditar na palavra de Deus. Então ela lia a Bíblia e aquilo para mim era um alimento espiritual diário. E aquilo foi me construindo, aquilo foi me fortalecendo até eu passar por esse processo de transformação. E quando ela faleceu, muitos achavam assim, vai ficar triste porque perdeu a mãe, né, que era companheira, tudo. Mas não, ela deixou uma herança muito grande pra gente, que foi compartilhada, que foi o Espírito Santo. Antes dela partir, ela deixou esse patrimônio glorioso que foi o Espírito Santo para mim e para minha família. Então hoje toda a minha família está na presença de Deus. Meu pai também serve na obra de Deus, os meus irmãos estão na presença de Deus. Então o maior patrimônio que a gente recebeu foi o Espírito Santo. Hoje eu faço parte da Escola Bíblica Infantil.
E hoje o trabalho com as crianças é muito importante, porque a gente recebe na igreja crianças muito carentes, crianças que passam por problemas dentro de casa, igual eu passava. E hoje, pelo Espírito Santo, eu consigo passar a minha experiência para essas crianças, falar para elas a importância de elas continuar na presença de Deus, a importância de elas buscarem a presença de Deus todos os dias, para que elas venham ter ali o alicerce que só o Senhor Jesus pode dar para elas. O Espírito Santo para mim é tudo, né? É o meu alicerce, a minha base. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Eu não consigo me ver mais sem o Espírito Santo dentro de mim. Não há vida, para mim não há vida sem o Espírito Santo. Ele é tudo. No movimento das águas, o milagre acontece. Seu nome? Marcos, bispo. Qual foi o milagre com água tratamento? Nosso milagre está aqui, bispo. Minha esposa não podia engravidar, né? Aos olhos humanos era impossível. Engravidou, só que a gente passou uma luta muito grande, porque ele nasceu prematuro, com menos de 6 meses. E nesse tempo nós ficamos 97 dias internado na UTI, ele entubado. Meu né? Deus, a foto dele ali é? Isso. Bem magrinho. Assim nasceu com 30 centímetros e nasceu com 850 gramas. Ele, quando nasceu, o médico diagnosticou ele com uma doença chamada lisocefaleia, que o cérebro tinha as ondas macias, né, que não poderia ia interferir na questão do desenvolvimento, na fala, no caminhar, né? E ficamos nessa situação, usando a água, dando banho nele. Lá na UTI, a gente pegava a água e dava banho nele, colocava na sonda, junto com o leite materno da minha esposa. E depois de 97 dias ele saiu de lá, saiu no oxigênio. Ficamos mais um tempo no oxigênio, mas usando a fé, tomando a água, dando banho. E hoje está aqui, bispo. Perfeito, ele gostou do microfone ele. Gostou. Graças a Deus, curado. Veio agradecer o milagre. Seu nome? Verusca. Qual foi o milagre com água tratamento, Verusca? Deus me curou através da água de um AVC isquêmico. Você teve AVC? Sim, senhor. Tinha perdido algum movimento? Totalmente o movimento do lado esquerdo. Perdi a visão periférica, o paladar. E bebeu a água? Fui beber na água, punha dentro do shampoo, lavava o cabelo. Voltou os movimentos? Sim, senhor. Perfeito. Hoje eu tenho uma vida normal. E os médicos falaram que nunca mais eu ia andar, não ia falar, que eu ia vegetar pro resto da vida. Porque houve um erro médico. Eu tive o AVC, o meu marido me levou no hospital. Quando eu cheguei lá, eu fui diagnosticada errada, o que agravou a situação. Aí, quando ele me transferiu para outro hospital, chegou lá, o médico falou, não tem mais o que fazer. O que era para ser feito antes. Agora a gente não pode fazer mais nada. Jesus consertou o erro médico. Sim, senhor. Está perfeita? Sim, senhor. Bebendo a água, o tratamento, graças a Deus. Ser feliz inteiramente e ter uma vida abundante é o sonho de qualquer pessoa. Mas, diante dos problemas do dia a dia, das decepções e dos fracassos, cansamos de acreditar. Só há uma maneira de alcançar a plenitude da vida: através do poder do Espírito Santo. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso, todos os domingos, nos reunimos para buscar sua presença e o fortalecimento para vencermos os obstáculos da vida e alcançarmos a salvação. Se você deseja receber a força e a paz que somente o Espírito Santo pode proporcionar, participe neste domingo às 7 e 9h30 da manhã, ou às 6 da tarde. 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey. Esse resultado comprova e prova a existência da fé de um Deus que é poderoso, que tem ajudado aquele que tem buscado a Ele. Um dos maiores milagres, ou em quantidade dos maiores milagres que Jesus fez, foi curando pessoas. Você que está enfermo, você que está aí desenganado pela medicina, você que está aí desanimado, desculpa, mas você não tem motivos para viver desse jeito. Nós queremos aqui convidar você, porque neste domingo nós estaremos ministrando este trabalho pela cura, pelo milagre, pela transformação do seu interior.
você que já bateu em tantas portas, você que já buscou tantos lugares, nada resolveu o seu problema. Pastor Wesley, quando essa pessoa vier colocar os seus pés aqui neste lugar, sem sombra de dúvidas, tudo vai ser diferente, tudo tem que começar a mudar na vida dela. Só dela colocar os pés aqui nesse lugar sagrado, santo, ela já vai perceber uma diferença, porque Deus vai entrar na vida dela. E a partir do momento que Deus entra, tudo muda, tudo transforma. Tome essa decisão, essa atitude de sair da sua casa e venha com fé, porque tem uma vida muito melhor esperando por você. Sem sombra de dúvida, quando Deus entra, o que o pastor falava, exatamente isso. Quando Deus entra, o mal sai. O mal não pode ficar no mesmo lugar onde Deus está. Entende isso? Por que você está enfermo? Porque tem um mal por detrás disso. Você não viu o exemplo da Lisa aqui, o que ela relatou? Que ela sente, além dos problemas de saúde e dores, ela tem outros problemas que vieram, coisas estranhas, pessoas estranhas, situação fora do comum. E talvez você está nessa situação. Como você vai lutar com um problema espiritual de forma física? Como você vai lutar com um problema que aqueles que podiam te ajudar disseram que não tem o que fazer de forma natural? Neste domingo, então, nós estaremos realizando esta reunião de muita fé e milagres. Esta concentração de fé e milagres vai acontecer aqui na 51, na St. Francis Street. Aqui você pode participar em Newark, New Jersey, ou em uma Universal mais próxima de você. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma água, e esta água aqui que eu seguro nas mãos, nós vamos no domingo beber dela. Você vai receber gratuitamente aqui na porta da igreja. E quando você beber desta água, é onde começa. Nós santificamos. Se você quiser, você pode preparar uma garrafa com água e trazer de casa, a sua mesmo. Nós vamos, como todas as outras, nós vamos levantar os céus, nós vamos consagrar a Deus e nós vamos dar a todos aqueles que precisam de cura no seu interior. Todos que precisam de um milagre no seu interior. Então, nesse domingo, nós estaremos ministrando, determinando, realizando esta oração de fé, esta oração forte pela cura. Bem, nós vamos chegando ao momento da prece, ao momento da oração. Você que tem o seu copo com água aí preparado, se não preparou, corre aí, prepare. É momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Levante-se do seu lugar. Sim, você. Vá agora e pegue um copo com água. Em instantes, vamos orar. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus, poderoso Deus da Bíblia, nós invocamos o Teu nome agora, nesse instante, determinamos que a luz do Teu poder, ela venha agora em cada pessoa que ouve, que participa desta oração. São muitas pessoas que carregam dentro de si uma dor, uma tristeza, uma angústia, pessoas normais, mas que a vida delas, ela não sabe mais o que fazer. Tinha uma vida boa, comum, como todos os outros, mas apareceu uma enfermidade. E quem é feliz doente? Quem consegue ter paz enfermo? Ninguém. Então nós determinamos agora, por meio da fé, que a luz do Teu poder, ela possa alcançar todos os que estão aflitos, todos os que estão desesperados, angustiados, e estas pessoas sejam agora livres, aliviadas dos seus traumas, dos seus dramas, das suas tristezas, das suas dores, e que elas se levantem dessa situação em que se vê nesse momento. Meu Pai, nós determinamos a bênção do Senhor, o milagre, a cura e, sobretudo, a transformação sobre todos aqueles que precisam deste milagre e que creem nessa oração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, beba do seu copo com água, seja cheio dessa luz, seja cheio desse poder. Neste domingo, então, nós te aguardamos, independente do seu quadro, da sua situação. Se você tem um familiar que está nessa situação, você está bem, mas você tem alguém que tem sido a razão das suas preocupações porque ele está enfermo. Eu convido você a estar conosco também lutando. Não importa, pastor Wesley, se ela vem por alguém, o ponto é, se ela se mover, fazer alguma coisa, ela que está assistindo esse programa, é o que Deus precisa para começar uma transformação lá. Esse programa já é uma resposta às orações que ela vinha pedindo e fazendo a Deus, pedindo para mostrar onde ela vai mudar de vida, pedindo para mostrar uma porta para sair desse sofrimento. E se você vem com fé, sua vida muda.
Acredite, dias melhores estão vindo por aí. Depende de você. Deus te abençoe e te ilumine. Até a próxima.